Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de bate-papo com o ex-presidente. Hoje recebendo ela que presidiu a subseção 2013-2015 e 2016, foi vice-presidente 2013-2015 e também presidiu a subseção 2016-2018. Nós estaremos recebendo aqui a nossa querida Ana Cristina Zulian para participar dessa live. Então nós estamos aguardando aqui a entrada dela. Já estou vendo aqui algumas pessoas. Eu estou vendo aqui o Fabiano Camargo Neves, nosso atual tesoureiro. Estou vendo também a Kelly Fábio. Um grande abraço para a Kelly que também já diretora, já nos ajudou como secretária-geral na gestão do Ricardo Andrietta, o advogado Dr. Jean Carlos, grande abraço, Jean, né? Também conosco o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Neide, um beijo, Neide, tudo de bom para você, né? O Júnior Suraço, um grande amigo, o Guilherme Maluf, o nosso presidente de 2007 e 2009, também se faz presente, sempre presente nas nossas lives. A Ana aqui já solicitou, já está autorizada, daqui a pouco ela está aqui conosco. O Emanuel também está aqui com a gente, um grande abraço, Emanuel. Olha aí, a nossa conselheira Ana Zulian. Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom, Rafael? Tudo jóia. Estamos aqui, essa que tudo indica será a última live de bate-papo com ex-presidentes. Afinal de contas, eu não tenho como me auto-entrevistar, né? Não se preocupe, na próxima eu vou fazer a sua entrevista. Aí alguém me entrevista. Mas como a gestão ainda está acontecendo, as páginas ainda estão sendo escritas, né? Nós vamos deixar essa entrevista para uma próxima oportunidade. Hoje nós estamos aqui para falar da história da Ana Cristina Zulian. Quero agradecer aqui, ó, o Guilherme está mandando um beijo para você, Ana, falando nossa super conselheira seccional, a nossa primeira mulher conselheira seccional da OAB Americana e também, né, que exerce o cargo como titular. Então, um grande orgulho para nós, a Ana estar lá nos representando. Está aqui também Gabriela Fábio, filho do nosso vice-presidente, o doutor Melford Vogan Neto. Está também o nosso grande presidente da cidade da subseção de Leme, Benito Rosalém, um grande amigo, um grande gestor de ordem. Ana, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Olha, antes eu estou vendo aqui, entrou também o Guto, o nosso conselheiro Guto, nosso grande amigo, conselheiro de Porto Ferreira, certamente para lhe ver, né? O Ricardo Andrietta está conosco reuniões também. de conselho. O Ricardo está aqui conosco, o Ricardo, presidente de 2010-2012, da qual nós tivemos a honra de participar, eu e você. A Ju, a esposa dele, também está por aqui. A nossa diretora Sara Della Pena, nossa diretora secretária adjunta, que também nos ajuda muito nessa gestão, está aqui. Mas, Ana, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre você. Nos conte, Ana, como você se tornou advogada? Nos fale a sua trajetória profissional. Nossa, faz um tempinho, né, Rafael? Quase 25 anos já passou, olha só, a gente nem imagina como passa, né? A gente não pode bobear, porque o tempo passa e a gente não faz tudo que tem que fazer, né? Bom, eu comecei fazendo curso de administração, nem imaginava ser advogada e chegar aqui na OAB onde a gente está, né? Mas é até engraçado, eu estava pensando, né, como é que eu cheguei até aqui? E eu vou falar de uma pessoa que você nem imagina, mas ele, quando eu fazia o curso de administração, ele sempre me enchia o saco, falava assim, para, fazer administração não, vai lá fazer direito, que é melhor. Que era o Hamilton Fernandes. Olha só! Ele começou a administração mais ou menos na mesma época que eu. E só que ele parou o curso e foi fazer direito. E a gente sempre que se encontrava, né? Éramos amigos, bastante amigos, somos até hoje, né? E ele falava, nossa, mas nada a ver.
que administração, vai lá fazer direito. E acho que eu fiquei com aquilo que eu terminei a faculdade de administração e já emendei com a faculdade de direito na Unimep, né? E foi bem bacana, né? Um trajeto muito bacana. Que ano que foi isso, Ana? Eu me formei em 95. Acho que o meu curso foi o penúltimo da Unimep, que ainda era 4 anos. Quer dizer, eu me formei em 97, 4 anos ainda. 4? É. E eu acho que eu entrei em 91, né? 91, 2, 3, 4. Em 95 terminando aí. E aí você foi trabalhar... Você trabalhava no quê naquela época? Naquela época eu era funcionária pública. Eu trabalhava na agência do INSS em Sumaré. Aí foi quando, no último ano, eu tive a honra, né, de ser chamada para fazer estágio no escritório do atual presidente de Sumaré, Dr. Vanderlei Cordione. Foi meu primeiro tutor, meu primeiro que me abriu as portas para o direito, onde eu fiz estágio no último ano, lá no escritório dele em Sumaré. E aí, quando eu me formei, logo em seguida, incentivo total do Vanderlei e acabei abrindo aqui o meu escritório. Foi meio com a cara e a coragem, meio não, né? Foi inteiro, né? Com a cara e a coragem, porque, afinal de contas, na minha família, ninguém era advogado, não tinha nenhum advogado, nem tio, nem parente, ninguém, né? Acho que eu fui na minha família hoje tem bastante advogado, mas eu fui a primeira que puxou aí a cordinha. Inspirou uma geração de Julianas. Entre elas a Paola. A Paola que não só inspirou como profissional, mas também como inspirou ela institucionalmente, que já está nas comissões nos ajudando. Mas aproveita e fala, né? Antes eu queria agradecer a presença da Ivana, a Ivana que sempre nos ajuda em todos os assuntos de acessibilidade. Ela está aqui em todas as lives participando conosco, uma grande amiga. Obrigado pela participação, Ivana. Márcio Zacarias, um grande amigo de Limeira, um grande abraço para você. Débora Baldin, a Jéssica, Marcelo Costa, gestor da subseção de Piracicaba, né? Secretário-geral da subseção de Piracicaba, está aqui sempre participando conosco também. Um grande abraço, Marcelo. Pedro Miller, um ex-funcionário do Fórum, um grande amigo, já aposentado, que também está sempre por aqui. Mas fala um pouco, Ana, como que você chegou na ordem? Como que você foi parar, né, na OAB? Como você passou a participar? Eu comecei, acho que como muitos, né, assim como você, Guilherme, Ricardo, a gente começa sempre pelas comissões, né? Eu tive a honra de participar da gestão do Heraldo, onde eu presidi a comissão de cultura na comissão do Heraldo. Foi a primeira participação minha na OAB. Até então, eu era uma advogada bem distante, porque a minha advocacia sempre foi mais na área administrativa do que no fórum mesmo, né? Então, eu não tinha tanto contato assim. Comecei a ter, graças ao nosso grande amigo Heraldo, que já era um amigo querido de muito tempo, já conheço... Eu falo que eu conheço o Heraldo, é meu segundo irmão, porque eu conheço ele desde que eu me entendo por gente, ele já era amigo da família, né? Então, ele me trouxe para as comissões e, em seguida, tive o prazer de ser convidada aí pelo nosso querido Guilherme para compor a chapa dele, né? Que veio aí a ter uma diretoria maravilhosa, onde eu tive aí o privilégio de ser a primeira tesoureira mulher também, né? Mas, na época do Guilherme, eu tive um professor maravilhoso, nosso amigo Nivaldo, que já havia sido tesoureiro também, algumas gestões, né? E que me ensinou, graças a Deus, muito bem a trabalhar aí na tesouraria. Foi uma experiência muito marcante, muito bacana. E depois... Isso deu bem frutos, né? E daí você foi, então, tesoureira na gestão do Guilherme e seguiu na tesouraria na gestão do Ricardo Tereza. Isso. Acho que eu fui econômica, né? Acho que eu fui econômica, porque não queriam deixar eu sair da tesouraria, acho que deu certo, né?
A gente, quando arruma um tesoureiro bom, a gente não quer deixar a pessoa que acorrentar o Não quer, eu sei bem o que é isso. É o caso do nosso hoje, o nosso... Nosso Fabiana. Já Nosso foi Fabiano. tesoureiro lá, tá sendo agora, é bem isso. Tem que isso. segurar. Então, e aí você foi convidada para assumir a vice-presidência na gestão 2013-2015, né? Isso, aí veio a gestão do Tom Antônio Marques, né? Que me convidou para ser a vice-presidente. Fizemos um trabalho também muito bacana na gestão do Antônio Marques. E aí até que chegou a minha vez. Também depois foram 4 gestões, né? E aí eu tive a honra de ter esse privilégio de um reconhecimento fabuloso, né? Porque é claro que houve uma preocupação, a primeira mulher, será que vai dar certo? Será que está preparada? Mas isso aí faz parte, né? De uma segurança natural. Mas, assim, a resposta que veio nas urnas foi fantástica, né, Rafael? Você lembra? Foram aí mais de 70% de votos válidos, né, a nosso favor. Então, assim, trouxe uma segurança muito grande de que essa questão de ser mulher não era um impeditivo, pois houve a aprovação. Porém, veio junto uma responsabilidade gigantesca, né? Porque você ter aí uma aprovação de 70%, é 70% que você não pode decepcionar, né? Mas nem acho que deu fala. certo. A gente sempre fala que o resultado da urna ele mostra que nós estamos no caminho certo, né? Sim. A gente fez um trabalho legal antes e que você era merecedora de galgar ao cargo máximo da subseção. Inclusive aqui a Jéssica, ela diz o seguinte: doutora Ana é uma inspiração. E ela é mesmo, doutora Ana é uma inspiração realmente para todos nós. Tá, chegou conosco aqui o nosso vice-presidente, Melford Volga Neto, a Raquel Pardo, lá, presidente da OAB de Valinhos, está aqui. Um beijo. Também está aqui com a gente. O Diogo, conhece o Diogo? O Diogo Zuliano, nosso futuro médico, né? Nosso futuro médico, filho da Ana, está aqui conosco também. E a Rose, ela nos possibilita transformar e imortalizar essas lives. Ela que é a pessoa responsável em transferir esse conteúdo que nós criamos aqui para o YouTube. Então eu agradeço a Rose e a todo o staff da iBlue que tem nos ajudado diuturnamente aqui com o nosso trabalho, com a nossa gestão. Mas vamos falar um pouco de gestão, Ana. Quando nós começamos a gestão, eu falo, nossa, porque eu me sinto muito parte de tudo isso, né? Não tem como. Eu estava com você, né, como seu vice-presidente, honrosamente do teu lado, para te aplaudir e te ajudar como vice-presidente e trabalhar. E logo nós fizemos a montagem das comissões. Me fala um pouco como foi isso, né? A montagem, quantas comissões você fez, enfim. Olha, o trabalho das comissões foi um trabalho bem bacana, porque desde o início, um dos nossos objetivos, né, na campanha era a valorização dos advogados e trazer, né, o que mais nós gostaríamos era que mais advogados participassem, mais advogados, principalmente jovens, né, viessem a conhecer o que é realmente a OAB, né? Então, nós montamos aí 28 comissões, cada comissão tinha aí, em média, no mínimo 5 pessoas, deu aí um número bem legal, né? Deu mais de 200 colegas aí trabalhando nas comissões. E a gente começou fazendo reuniões, né? No início, com cada comissão, traçando um objetivo, traçando metas para que eles desenvolvessem aí o trabalho. Então, nós tivemos aí reunião com todas as comissões, foi uma coisa bem bacana. E eu lembro que também no meio das gestões nós realizamos uma outra reunião que foi muito bacana, que foi uma reunião mais ou menos no meio da gestão, que nós chamamos todas as comissões, não só os presidentes, mas também todo mundo que participava lá no auditório, e para bater um papo, né, sobre qual trabalho estava sendo feito, quem estava fazendo o quê, para que realmente todo mundo ficasse ciente, né? Porque às vezes é tanta coisa sendo desenvolvida que às vezes uma comissão não toma ciência do que a outra está fazendo. Então, essa reunião tinha o intuito de realmente divulgar, de uma
prestação de contas, né? Estamos no meio da gestão, o que já foi feito, o que está planejando. E no final nós ainda realizamos mais uma com todo mundo para entregar um certificado, né? Então foi um negócio bem diferente, né? Acho que nas outras gestões a gente não tinha conseguido fazer esse cronograma direitinho. A gente sempre tem essa preocupação em fazer essa interligação entre as comissões, né? Para que uma saiba da atividade da outra, e com isso nós consigamos uma motiva a outra. E aí você teve essa ideia brilhante de conceder um certificado ao final da gestão, para que todos possam ser eternizados como ajudantes, né? Como braços da diretoria. Então isso é muito bacana. Está conosco um grande amigo, nosso presidente da gestão, da subseção de Sertãozinho, doutor Ivan Rafael Bueno. Grande abraço, Ivan. O Ivan tem sido um fiel escudeiro das prerrogativas profissionais da advocacia, do exercício legal de profissão, combatente. Então, um exemplo para todos nós gestores. Abraço, Ivan. Ana, estava lembrando aqui de alguns fatos, né? E eu lembro que a gente peregrinou para todo lado também na sua gestão, né? E nós nos dirigimos a vários gestores. Aqui em Americana, você consegue se recordar quem que nós visitamos, como foi essa aproximação com as autoridades? Olha, nós participamos muito, né? Nós visitamos todos os juízes no início da gestão, nós fomos até o presidente da Câmara, nós chegamos aí até na Assembleia, lembra? Visitar o Cauê na presidência da Assembleia Legislativa para levar nossos pleitos, né? As questões aí das varas, nós tivemos várias reuniões no TJ também, que nós chegamos aí. E também acho que uma das coisas que mais teve, né, na nossa gestão, que foi bem bacana também, a OAB sempre foi muito participativa nos conselhos municipais, mas especificamente na minha gestão, eu acredito que a gente conseguiu aprimorar ainda mais, né? Nós tivemos muitos conselhos que chegaram a ser presididos por advogados, né? Teve o Conselho do Idoso, pela nossa querida Daniele Curciol, que está lá até hoje, né? Teve o CMDCA, que a Neide chegou a presidir e participa até hoje, a CMI, a CPA, que a Ivana participa, questão de acessibilidade na cidade. Nossa, foram o Conselho da Mulher também, que foi presidido por uma advogada. Eu creio que foi um dos momentos em que a OAB esteve muito presente em todos os conselhos municipais, né? A gente está lá presente em quase todos os conselhos, né? Sempre com um trabalho muito bacana. E eu estava recordando aqui, nós fomos no Tribunal de Justiça brigar lá. Nós fomos na presidência do TRT-15. Nós, assim, a gente sempre pedir, né? Sempre pedir varas, pedir ampliações, né? Porque a gente fala, se sem pedir, se pedindo já não vem, né, Ana? Ainda mais se não pedir, aí que a gente não recebe absolutamente nada mesmo. Também está com a gente a representante da comissão da mulher advogada, doutora Eulália Salim. Um grande abraço, Eulália, por estar aqui conosco, participando dessa nossa live com a Ana Juliana. Ana, um grande marco para essa sua gestão foi a questão das conquistas em relação à Escola Superior de Advocacia. Então, eu quero que você fale um pouco sobre o que foi atingido na gestão 2016-2018. Nossa, essa foi, acho que para mim foi maravilhoso, porque assim, era uma vontade minha desde a gestão do Guilherme, que a gente queria trazer o curso de especialização para a OAB. Afinal de contas, a gente tem uma estrutura maravilhosa, um auditório maravilhoso, com espaço, com infraestrutura, tudo que precisa. Então, assim, sempre foi um desejo muito grande meu e de todos, né, que passaram aí na diretoria, que incentivavam bastante, fazer esse trabalho para que conseguisse trazer cursos, né? Não só cursos, mas uma especialização, uma pós-graduação.
Então, assim, isso para mim foi uma felicidade muito grande, é um preço bem mais em conta, fora a segurança, né? Você está aqui na cidade, você não precisa ir para Campinas, ir para São Paulo para fazer um curso com uma qualidade tão elevada como a gente está conseguindo fazer. Então, fiquei muito feliz que veio a primeira pós, né, em Direito do Trabalho, e no final a gente não conseguiu iniciar, mas ficou engatilhado e já começou a nossa gestão, o de Direito Previdenciário, né? Então, já estamos aí na segunda pós-graduação. Isso é fantástico. Foi Então uma vitória bem grande. eu falo que essas pós-graduações aí, elas estão todas na sua conta, porque você batalhou muito por elas e você queria mesmo a de previdenciário, né? E ela veio após a de Direito do Trabalho. E eu estava lembrando aqui também, Ana, em relação à ESA, nós fizemos vários cursos, mas muitos cursos de extensão em decorrência do ano, né? Em 2016 havia a necessidade de aprimoramento da advocacia em relação ao Código de Processo Civil, né? Então nós recebemos o Dr. Neemias, Dr. Ederaldo, nós fizemos aqui uma série. Eu fiz uma colinha aqui, Rafael. Então nós realizamos na minha colinha aqui, se eu não estiver errado, fora a semana jurídica e os simpósios, né? Mas nós realizamos na primeira gestão 8 cursos de extensão. No primeiro ano. No primeiro ano. E 10 palestras. No segundo foram 6 cursos de extensão, 6 palestras, fora os simpósios, semana jurídica e os eventos, né? E no último ano foram 8 cursos, além da pós-graduação, né? Mais a semana jurídica, mais simpósio, direito previdenciário, que foi fabuloso como cresceu, né? Simpósio de direito imobiliário, simpósio de direito tributário e mais a semana jurídica. Então foi assim, mais 9 palestras também. Quer dizer, dá uma palestra, pelo menos uma por mês, com certeza. Já que você citou esse assunto, mas antes eu quero só agradecer a presença do Jorge Luchiari, advogado. Um grande abraço, Jorge, meu grande amigo. A Juliana Boas Carlin, presidente da Comissão de Assistência Judiciária, está aqui conosco. Está também o nosso presidente Heraldo dos Santos, que já foi citado aqui, como o grande guru incentivador da nossa entrevistada do dia. O Heraldo está aqui conosco. Um grande abraço, Heraldo, presidente 2004-2006. Aproveitando e falando, você falou sobre simpósio. Você também tem uma menina dos olhos nesse assunto. Então, quero que você fale um pouco sobre como foram os simpósios. Com certeza. O simpósio foi bem bacana, né? O simpósio, na verdade, a gente deve aí, não pode esquecer em momento algum que quem foi essencial aí para começar o simpósio foi a Clóris, né? Nossa diretora Clóris, que na última gestão do Antônio Marques, ela era ainda presidente da Comissão de Direito Previdenciário e também previdenciarista como eu, a gente sempre falava, né? Vamos fazer um simpósio. E foi maravilhoso. Fizemos o primeiro no último ano do Dr. Antônio Marques. E em seguida veio o segundo, terceiro e o quarto, que foi maravilhoso. Cresceu tanto que não cabia mais no nosso auditório. Passamos para a Câmara. Da Câmara passamos nessa gestão já para o auditório da Unisal, né? Porque a procura foi tanto que hoje está aí a nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário, a Kátia, fazendo um trabalho maravilhoso na comissão. Uma pena, né? Esse ano ser interrompido, não poder realizar. Com certeza ainda nosso simpósio ainda vai virar um congresso de alto nível como estamos. Elas estão trabalhando numa ideia de fazer um simpósio virtual, né? Gratuito, né? Elas vão tentar ver o que elas conseguem em relação a isso. Mas nós vamos desenvolver alguma coisa certamente para não deixar passar em branco esse ano aqui. Com certeza. Ana, eu estava lembrando aqui, entre outros assuntos, né? Nós passamos por um momento muito difícil na Defensoria Pública com o calote das certidões, né?
Então, você fez uma gestão em relação a esse assunto, eu quero que você fale um pouco sobre isso também. Foram momentos bem críticos, né, Rafael, que a gente realmente não foi. Porque a defensoria é um convênio que nós dependemos deles, né? A gente teve toda uma negociação, a gente teve o apoio muito grande, né, do nosso atual presidente, que na gestão passada, o Dr. Caio Augusto, ele era o secretário-geral, nos apoiou muito. O Dr. Aislan esteve, inclusive, aqui na nossa subseção falando sobre essa questão do convênio. Mas foi difícil e trabalhoso, porque é o Estado todo, né? Nós dependemos aí desse convênio e é um convênio muito frágil, né? Porque a partir do momento que a defensoria falar não tem mais, não vai ter mais, né? É uma coisa que a gente tem autonomia para poder responder aos advogados como gostaríamos, né? Para impor o respeito que os advogados precisam, infelizmente a gente não tem essa autonomia, né? Mas eu lembro, nós fizemos um trabalho de encaminhamento junto com, na ocasião, presidente da comissão, a Cláudia, que hoje é nossa secretária-geral da subseção, né? De suporte a esses calotes, né? O que fazer, enfim, para checar quem recebeu, quem não recebeu. Eu lembro que você capitaneou esse trabalho também junto com ela. Sim, a Claudinha foi fundamental. Nossa, a Claudinha trabalhou muito na assistência, né? Ela realmente merece todos os louros aí, porque ela atendeu muito colega, atendeu todo mundo. Ela ligava para São Paulo, ela ia atrás de todas as certidões não pagas, fazia verificação, ajudava nos recursos. A Claudinha foi realmente um braço muito forte aí na nossa gestão em relação aí à assistência judiciária. Um beijo para a Claudinha, só agradecer o trabalho dela. E continua sendo agora como secretária-geral, né? fazendo um brilhante trabalho. Com certeza. Eu queria agradecer a presença do nosso conselheiro seccional, Marcos Lopes, que também preside um trabalho assistencial, um braço assistencial dentro da ordem, né? Não a CASP, o braço de assistência social da ordem às pessoas em situação de vulnerabilidade. Um grande abraço, um amigo de longa data que está aqui conosco. Também está conosco o Danilo Carneiro, advogado de Americana. A Raquel Garcia, minha irmã, está aqui participando, vendo o irmão dela, vendo se o irmão dela está falando direitinho. O Teodoro Carvalho, advogado e contador, uma das referências em contabilidade aqui em Americana. Grande abraço. Ana, falando inclusive em valores, contabilidade e tal, nós tivemos um enfrentamento muito difícil, aonde nós acabamos não tendo o resultado que nós esperávamos, mas e nós fizemos um trabalho que nos deixou muito orgulhosos, que foi em relação ao projeto que nos pegou de surpresa de redução do RPV. Então, eu quero que você fale, conte um pouco como foi aquela história. Nossa, foi realmente um trabalho árduo, né, Rafael? Realmente, infelizmente, a gente queria que o final fosse outro, nós realmente tentamos de todos os jeitos que fosse mantido, né, os 15 salários, né, como vinha sendo, mas ali estivemos na Câmara, você, meu querido vice-presidente, atuou incansável, foi assim uma peça fundamental para mim naquele momento ali, com toda a sua didática, a sua desenvoltura política, né? A desenvoltura política, né? Para ir lá falar com aquele povo, enfim. Com certeza, a gente trabalhou muito, participamos daquela sessão na Câmara, onde a gente sofreu muito ali nas votações, mas no final a gente conseguiu uma saída alternativa, que foi o regresso aí de forma crescente, né? E deu para amenizar um pouquinho a situação, mas foi bem complicada naquela época, porque essa fase não foi muito fácil. Ali a gente tem que tirar sempre o que a gente o que a gente consegue de positivo, né, Ana? Que foi a posição forte e marcante da ordem naquele momento, né? Que se fez respeitada na Câmara Municipal.
E nós não conseguimos apenas porque um vereador mudou o voto que havia prometido para nós. Eu não preciso falar quem é, porque isso já é águas passadas. Mas a pessoa mudou. Foi traumático ali, porque a gente estava com os votos nos dedos, contadinho que ia em um. Mas faz parte, né? Nós contamos com a ajuda de uma série de advogados que têm vínculo com representantes do poder público. Formamos quase que uma comissão, né, Ana, de última hora ali, para tratar o assunto. Mas nós vamos reconquistar aqueles 15 salários. Ana, eu quero agradecer aqui a presença do presidente da subseção de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Camargo, grande abraço, Rafael. Cristina Mufato, advogada, uma grande amiga, está aqui conosco também. O contador Marco Leão, também grande amigo. Doutor Chaves, advogado, está aqui conosco também. Ana, uma das coisas que eu lembro que mais te chateou na gestão e que fez que nós tivemos uma postura incisiva foi a questão do scanner no CDP. Então, eu quero que você fale um pouco sobre como foi aquele episódio também. É verdade, foi uma fase bem marcante, né? Porque nós tivemos várias reclamações, porque as advogadas ali que passavam pelo scanner estavam tendo vários problemas, né? E aí nós tivemos várias reuniões com o então diretor do CDP, tivemos aí as comissões, né, de direitos humanos que esteve bem atuante, que foi até lá, que fez a verificação de tudo que estava acontecendo e realmente as reclamações foram bem intensas, né? Mas, enfim, o scanner foi algo que inevitável, né? Hoje, infelizmente, está aí em todos os CDPs, a gente tem que enfrentar, mas foi adaptado, né? E aí melhorou. Era a forma, né? Era a forma como as coisas aconteciam que não estavam adequadas, né? O problema não era o scanner em si, né? Era a forma como ele estava sendo utilizado. Sim, sim. E aí a gente teve uma atuação da comissão que foi bem bacana, que nos ajudou muito. Todas as nossas comissões, né? Elas foram muito atuantes. E eu falo assim, a diretoria, ela não é composta somente pelos 5 diretores, né? A diretoria é composta por todos colaboradores, todos que participam das comissões, todos atuam muito, participam, e a gente teve assim um privilégio muito grande de ter muita gente boa do nosso lado, né? Em muitas comissões, em todas as comissões a gente teve aí o privilégio. Tanto que um episódio que eu me lembro muito, que foi na questão da ética, né? A gente teve um episódio bem marcante, não sei se você lembra, aquele processo que a nossa, então, presidente da Comissão de Ética, a doutora Kelly, né, que também já foi diretora, ela abriu uma ação judicial, abriu um inquérito policial por conta do exercício ilegal da profissão. Lembra? Teve aí uma empresa que achou que podia fazer a festa aqui na cidade, né? E a Kelly foi muito atuante, ela teve aí uma presença muito marcante aí nessa ação que a OAB patrocinou. Tanto que a empresa fechou, né? Foi embora, graças a Deus, não está mais na cidade. É o que a gente sempre fala, né, Ana? Nós, sozinhos, diretores, nós não conseguimos fazer tudo. A gente tem que ter essa sorte de ter pessoas competentes e corajosas ao nosso lado. Como muito corajosas, para fazer, tomar as atitudes e as providências do encaminhamento que ela tomou. Então, a Kelly está aqui conosco assistindo. Um beijo, Kelly. Obrigado por tudo. Beijo, Kelly. Já fez por nós. Falando em pessoas, tanto que a Kelly continua até hoje comigo, né? Minha assessora lá nas câmaras recursais, dando os votos, ela, o Alexandre Sibassi, né? Meus assessores, não posso deixar de falar que eles estão me ajudando muito lá nas câmaras, votando lá nossos processos na Câmara Recursal. Então, aproveitando que você está falando sobre isso, fala um pouco o que é a Câmara Recursal para que as pessoas entendam o que é esse trabalho que é desenvolvido lá em São Paulo. As câmaras recursais, vamos dizer aí, é o nosso tribunal, né, superior. Passou pelo TED, processo de ética
que foi instaurado, que foi julgado pelo TED, então ele vai para as câmaras recursais do Conselho, né, na seccional, para serem julgados os recursos, né, interpostos contra as penas, né, que foram aplicadas pelo TED, né. E lá nós temos, então, que fazer toda a análise do que aconteceu no TED, como foi julgado, questão de prescrição, dos direitos, e dar o nosso parecer. E aí tenho aí tido ajuda fantástica, como eu disse, da Kelly, do Alexandre. Só tenho a agradecer a eles aí, que a sexta Câmara está indo de vento em popa. Antes dessa pandemia. Já está tendo até, já mesmo com a pandemia, né? Nós já retomamos os julgamentos, os processos já estão sendo julgados de forma virtual. Tá? Antes dessa pandemia, como que funcionava essas sessões? Que dia que ela ocorre? Como funciona? As sessões das câmaras normalmente ocorrem no dia seguinte à sessão do conselho, né? Então, uma vez por mês, sempre no final do mês, tem a reunião do conselho. A reunião era até então presencial. Então, a gente tinha lá o dia todo uma reunião, começava aí entre 9h30, 9h30 mais ou menos da manhã, e assim, difícil eu dizer para você que alguma das reuniões terminou antes das 9 da noite. Por incrível que pareça, não termina. Tem muito assunto, tem muito processo para ser julgado, e nós temos aí uma equipe lá em São Paulo maravilhosa, que tem um gás que realmente não é para qualquer um. Se você acompanhar o gás daquele povo... Então, fora de pandemia... Fora de pandemia, então, você vai para São Paulo no domingo, no fim da tarde, e volta na quarta, muitas vezes? Fim da tarde. Eu vou no domingo no fim da tarde e volto na quarta-feira de manhã ou na terça-feira à noite. Porque aí tem a reunião do conselho na segunda, o dia todo, e depois na terça-feira a reunião da Câmara Recursal. A da Câmara já acaba um pouquinho mais cedo, não é assim que nem a do conselho, mas também tem muito. É uma média que a gente julga lá na Câmara, em média, 35 a 40 processos por sessão. O Guto está falando aqui, Ana. O Guto está falando que vamos a 2 reuniões mensais da nossa Câmara, Ana. Agora está tendo 2 reuniões por mês, por ser virtual. Nós estamos fazendo 2 reuniões. E eu não posso deixar de agradecer, né? O Guto é um presente que eu falo que o Ricardo Andetta deixou para mim, um amigo maravilhoso aí do conselho, que o Ricardo fez lá no conselho, e que eu estou tendo aí a honra de ter a amizade dele, meu professor lá no conselho, meu professor nas câmaras. Um beijão, Guto. Obrigada, viu, por tudo. São pessoas maravilhosas. Bom, mas vamos voltar a falar da gestão, né? Vamos voltar a falar da gestão aqui. Inclusive, aproveitando, está participando conosco aqui o presidente da subseção de Jales, Marlon Garcia Livramento, que não é meu primo, mas poderia ser, porque eu adoro esse meu amigo, grande gestor de ordem, um grande expoente hoje do assunto marketing digital, da questão da publicidade na advocacia, e logo estará aqui falando conosco também para toda a advocacia americana. A advogada Caroline Machado também está por aqui. Um grande abraço, Caroline. Mas, Ana, falando de pessoas boas que nos cercam, eu lembro que você fez um trabalho muito bacana com relação à jovem advocacia. E dentre 2 assuntos que eu posso destacar, é que você tornou ainda mais solene a entrega de carteiras. Então, eu quero que você fale sobre a entrega de carteiras. A entrega de carteira, eu não posso falar da entrega de carteira sem falar da minha querida Tuane, né? Que para mim foi um presente que você trouxe para a nossa gestão, né? Uma pessoinha aí maravilhosa, extremamente competente. E ela veio para a Comissão da Jovem Advocacia realmente para angariar, para trazer o jovem para perto da diretoria. Ela reestruturou, a gente já havia feito algumas mudanças, né? Trocado a forma das entregas nas gestões anteriores, né? Onde a gente passava aqueles vídeos, era uma coisa solene, era bacana. Mas a Tuane, ela trouxe um quê especial, um quê diferente, onde tornou a solenidade uma coisa formal, porém prazerosa.
né? Ela deu a oportunidade, eu tenho que reconhecer que ela fez, ela e a equipe dela, com muito carinho, uma reestruturação, porque é um momento tão importante, né? Aquela história de antigamente, como eu, como você, que a gente pegava a carteira no balcão, já foi, né? A gente sabe hoje como é importante, o quanto, né, esse pessoal estudou, batalhou para chegar ali. Eles só não sabem o quanto eles ainda vão estudar, né? O quanto eles ainda vão ter que fazer. Mas fizeram muito para chegar até ali. Então, esse momento realmente é um momento, assim como foi a formatura, assim como foi receber o diploma, é receber a carteira, né? Então, a reestruturação que a Comissão da Jovem Advocacia fez, eu amei, achei maravilhoso. Só tenho a agradecer aquela comissão, encabeçada aí pela doutora Tuane, que foi realmente um quê a mais aí para a nossa gestão. Muito bacana. Aproveitando como tá bem frequentada a nossa live aqui, nós está conosco também o conselheiro de Votuporanga, Fernando Mariano da Rocha. Um grande abraço, Fernando. Grande amigo aí, lá da região do centro da OAB, lá que acontece, as coisas acontecem todas naquela região, na região de Jales, Votuporanga, enfim, grandes amigos naquela região, Belisário, enfim, ali O bom da OAB amigos. é isso, né, Rafael? O melhor, eu falo que o melhor de tudo da OAB é isso, né? Os grandes amigos que a gente faz, que são, assim, inúmeros, né? A gente tem esse carinho todo de todas as gestões que eu pude participar, né? Das 4 gestões anteriores, é só carinho, só gente boa, amizade, assim, é um privilégio muito grande ter passado com essas pessoas, ter tido o privilégio de aprender tanto com todos, né? Tanto que quando eu estava pensando o que nós vamos falar, eu fiquei pensando, falei, nossa, parece que na minha cabeça é uma gestão só. Desde a época do Guilherme, Ricardo, Toninho, a nossa, falei, gente, não estou conseguindo diferenciar o que é deles, o que é meu, porque eu acho que a gente conseguiu formar um grupo tão coeso, tão amigo, que tudo que foi feito durante todas essas gestões, ela tem um pouquinho de todo mundo, né? O que começou, que nem, por exemplo, né, a gente pode deixar de falar das reformas que a gente fez, nem o próprio Ricardo falou já na live dele, porque na gestão na gestão do Ricardo foi feita a reforma do quiosque, só que depois também tinha o pedido de ampliação da casa, que começou numa gestão, mas finalizou na gestão do Toninho. Depois da minha gestão teve a reforma do auditório, que também já era um pleito que a gente vinha também de outras gestões, porque nada é fácil, né? Você sabe, você está acompanhando, você está vivendo. A gente tem que ir terminando o que já foi começado e dando início para outros que virão. E é sempre assim, um trabalho atrás do outro, né? É isso, a gente sempre diz que a ordem é acima de todos nós, né? Então, a ordem, nós não podemos achar que nós somos donos da ordem, né? Se Não, acontecer, está estamos de errado. passagem. Então, estamos de passagem construindo alguns tijolos. O último tijolo, quem vai colocar, só Deus sabe, né? Então, o que importa é nós irmos construindo tudo isso. Está conosco também o nosso grande amigo advogado de Campinas, o Dr. César Zalaf, que amanhã ele estará numa live do MDA, né? Movimento de Defesa da Advocacia, representando a OAB, ele como integrante da Comissão de Relacionamento TJ, da qual eu faço honra de estar junto com ele nessa comissão, estará debatendo junto com o presidente Caio e mais uma série de pessoas representantes do Tribunal de Justiça a retomada das atividades. Então, um momento muito importante que eu indico a todos para que participem, porque será um debate muito enriquecedor. Agora, Ana, voltando a falar da Jovem Advocacia, a Jovem Advocacia fez uma coisa também que foi uma menina dos olhos para você, né? Que foi a instalação do escritório compartilhado. Quero que você fale um pouco sobre isso, o que é, como funciona, enfim. Tudo isso está bem presente isso mesmo, hoje. né? Essa comissãozinha eu só tenho a agradecer, né? Que eles encabeçaram toda uma reestruturação na questão da jovem. Foi uma atenção muito especial para trazer o jovem e, assim, uma sensibilidade muito grande, né? Porque o jovem que se forma,
ainda não tem condições de pagar uma sala, não tem condições de se sustentar. Então, quando houve essa abertura, essa possibilidade de fazer o escritório compartilhado, o pessoal da Comissão da Jovem Advocacia foi muito pronto em organizar e estruturar. Eles foram até outras subseções, conhecer, fizeram uma elaboração de um manual para ter realmente um respeito ao que está sendo fornecido, né? E é para todos, não era para haver monopólio de ninguém. Então, foi montada ali uma sala com toda a estrutura, impressora, computador, uma agenda específica para que o advogado pudesse marcar com o seu cliente. Então, as meninas lá, acho que era a Vanessa, né? Fazia, lá a Maria, enfim, as meninas da casa, né? Sempre prontas, ajudavam aí a fazer a organização para que o advogado possa ir até lá, nesse momento, atender o seu cliente de forma reservada, poder redigir ali, se necessário, aquela petição rápida, né? Para poder dar andamento ao seu processo. Foi bem bacana isso aí, viu? Ana, está conosco aqui também a doutora Marília Hortência, que ela representa, ajuda muitas comissões, mas ela está hoje também na Comissão de Defesa dos Animais, que já arrecadaram quase 2 toneladas de rações. Então, eu quero agradecer em nome dela toda a comissão pelo trabalho que vem desenvolvendo. Está conosco o Cláudio Bonaldo, né, que foi seu presidente da Comissão de Eventos da sua gestão. Hoje ele é diretor jurídico do nosso Tigre, do Rio Branco Esporte Clube. E ele é um dos assuntos que eu ia abordar, né? A mudança de característica das confraternizações da OAB que aconteceu na sua gestão. Então, fala um pouco sobre isso, o que mudou, como foram, que nós passamos a dar um outro formato e graças ao trabalho do Cláudio. É verdade, o Cláudio também. Bom, todos trabalharam muito, mas tem aqueles que a gente tem um carinho, né, diferente, porque realmente foi um trabalho especial. O Cláudio trabalhou bastante em todos os eventos, né? A gente realizou aí na casa diversos raps que reunia aí um número bem expressivo, né? Tanto que o nosso quiosque ficou pequeno naquela época, lembra? Para poder atender a todos os eventos, né? Ele também ajudou muito nas nossas festas juninas, né? Que a gente fazia em prol das entidades, que foi bem bacana. Cresceu tanto que tivemos que mudar os lugares, né? Teve um ano que a gente fez lá como que chama aquele do futebol lá? No Escola de Goleiros, camisa 1. Escola de Goleiros. Foi fantástico. Foi, acho que, uma das maiores que a gente conseguiu realizar, porque os espaços começaram a ficar pequenos, né? A gente teve nas gestões anteriores, né, que começou modesto no pátio ali do fórum, foi crescendo, foi para o CCL, e aí acabou indo lá para a Escola de Goleiros, que tanto que cresceu aí com a mãozinha do nosso querido Cláudio Bonaldo. E aí teve também a mudança do nosso jantar, né? Que a gente teve aí várias... Eu tive a honra, né? E passei aí pelos perrengues, né? De organizar esses jantares, né? Que a gente usou de todas as criatividades possíveis e todas essas gestões, né? Para manter o alto nível, né? Eu me recordo, acho que você vai lembrar, acho que foi na gestão do Toninho, né? Para poder manter o jantar lá na Cláudia Porteira, a gente organizou até desfile de moda, se lembra? Foram 2 anos que a gente fez desfile, tudo para poder manter. Mas realmente acabou ficando um custo muito elevado, a gente precisou aí fazer mudanças, mas eu tenho certeza que mesmo com as mudanças, a realização de todos os jantares, eu não lembro de ninguém que tenha reclamado. Eu acho que todo mundo saiu bem feliz, bem satisfeito. Isso foi um choque, né, na sua gestão, que nós resolvemos mudar, fazer tudo diferente, porque a advocacia vinha reclamando dos valores, né? Nós estávamos o baile de 2015 do Toninho. Isso veio, na verdade, nós sofremos um impacto frontal com a crise de 2014, a fuga de patrocinadores, né? Que ele teve o ingresso a R$200.
R$ 690 por pessoa. Foi E aí nós tivemos 180. uma grande dificuldade em conseguir atingir o mínimo de vendas naquele baile. E você tomou uma decisão, né, de radicalizar e falar, vamos dar um passo atrás, trazer o baile para uma realidade melhor. E foi um sucesso, né, Ana? O baile, ele acabou tendo público, assim, faltou convite, né? Pois é, a gente estava com medo que ia sobrar espaço e no fim faltou convite, né? Porque a procura foi realmente muito boa. Mas é porque realmente eu acho que é isso. A amizade ali que reinou em todas as comissões, a amizade, a integração dos jovens advogados que começaram a participar mais, a conhecer um pouquinho mais da ordem, né? Essa abertura, esse momento, foi assim que fez os nossos eventos serem tão bons, né? E vão continuar sendo, né? Continuar sendo sempre. Olha, eu tinha mais privilégio. tanta coisa aqui para perguntar para você, mas eu não consigo, eu vou ter que escolher algumas coisas aqui para te perguntar, né? Porque nós temos aproximadamente mais uns 8 minutos de live, então nós vamos precisar encurtar aí para a gente poder entregar tudo que a gente quer de mais relevante. Depois, no fim da sua gestão, né? Teve a eleição, da qual alguns diretores subiram e você foi para o Conselho Estadual. Me fala como que é esse trabalho, como você está sentindo essa migração de diretora para conselheira. Olha, é bem bacana, assim, porque, como eu disse, me fez conhecer ainda mais a ordem. Eu já tinha aí já era suspeito, porque eu era fã do nosso atual presidente, porque ele vinha realizando um trabalho fantástico na secretaria, né, geral, e ele hoje, como presidente, está tendo um posicionamento, vamos dizer, ao concurso. Realmente, ele está extrapolando, está além do que a gente esperava, né, de tão bom que ele está sendo, porque a abertura que ele está dando para todas as subseções, o atendimento, o carinho, a atenção, nós temos aí nota 1000, né, para o nosso presidente, que é o doutor Caio Augusto, e ele passa essa tranquilidade para os conselheiros novatos e nos dá a oportunidade de aprender. E a gente tem, assim, amigos fantásticos como o Guto, como o Fernando, e a Keila, a Ana Paula, enfim, tem tantos, não dá para citar todos, né? A gente começa a conhecer um pouquinho da advocacia com outros olhos, né? Uma coisa mais ampla. A gente sai daquele nosso mundinho aqui em Americana, onde a gente pensa que temos problemas, aí vendo de fora o problema das outras subseções, a gente consegue ver o que a gente tem de bom aqui. E eu realmente falo, sem dúvida nenhuma, Americana é uma cidade... Tem problemas? Tem, claro que tem. Tem muito que crescer, tem muito que melhorar. Mas a Americana é privilegiada. Perto de muitas que a gente está vendo por aí com problemas, com juízes. E a Americana a gente vem aí conseguindo manter uma boa estrutura. Sempre fomos muito bem recebidos pelos nossos magistrados, né? E não é assim em todo estado, não. O conselho me trouxe uma outra visão, entendeu? E é bom para a gente aprender, né? Que é o que temos em casa. E essa visão que você tem, que a gente, na verdade, já tinha uma visão, a gente já tem uma visão periférica disso, porque a gente já participava de reuniões de conselho, né? Eu e você, na gestão, nós acompanhávamos o conselheiro Ricardo Andrieta, nós aproveitávamos a sessão do conselho para fazer pedidos, né, em São Paulo, então nós acompanhávamos já tudo isso. Isso nos dá uma visão macro e nos dá um norte correto do que pedir para cá também, né? E na gestão passada a gente teve aquela retomada, né, do colégio de presidentes aqui da região, né, que já existia, mas estava um pouquinho adormecido. E na gestão passada o colégio funcionou bastante, funcionou muito bem, né, com essa questão de aproximação, de saber o que está acontecendo na subseção vizinha, de poder passar a experiência e ganhar experiência com outras histórias, né, que acontecem às vezes tão pertinho e a gente não fica sabendo. Então, na gestão passada, a gente teve uma
um colégio aí que foi bem bacana, né? Eu não posso deixar de lembrar esses episódios aí das reuniões com todo mundo, dessa integração regional que foi bem ampliada na gestão passada. E o colégio sempre nos traz grandes amigos, né? Sim. O problema, às vezes, é que nós observamos alguns colégios sendo usados com viés político e isso acaba atrapalhando. Mas, realmente, a ideia do colégio sempre é uma ideia muito legal. Está conosco aqui o presidente da Comissão de Direito Penal, André Marque. O André Marque está fazendo um brilhante trabalho, Ana, que agora nós vamos inaugurar a nossa sala na Central de Polícia Judiciária. Nós conseguimos um novo espaço lá e ele está batalhando. Nós estamos organizando tudo isso, mesmo no meio da pandemia. Uma sala também no CDP. Então, nós estamos ampliando o nosso espaço de trabalho da Advocacia Americana. Conosco também o Fábio Galasso, nosso presidente da Comissão de Eventos. Rodrigo Nazato, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. E um grande amigo meu, Márcio Mello. Agora, nós temos algo em torno de 3 minutos, Ana. Então, eu passo a palavra a você para que você deixe a sua mensagem final à Advocacia Americana. Eu quero só agradecer, gratidão por todo mundo que colaborou na minha gestão, gratidão por todas as amizades que eu vou carregar comigo agora para o resto da vida. Tenho certeza que fiz grandes amigos, que eu acho que é isso que mais importa. E um fato importante que eu queria lembrar, que a gente pode deixar de falar que na comissão, na gestão passada, e aí veio de você, que uma coisa que eu achava fantástica foi o OAB vai à faculdade. Lembra desse projeto? Foi um projeto bem bacana, que nós fomos lá visitar a FAM, visitar os alunos da Unisal. Isso daí é um projeto que realmente marcou bastante a nossa gestão passada. Ana, estava aqui. É uma das coisas que eu ia falar, mas não deu tempo. Não dá tempo da gente abordar tudo. Tanta coisa, a colinha foi grande aqui, no fim nem dá tempo de falar tudo isso, né? Em uma hora, assim, nós não conseguimos abordar um trabalho tão árduo, tão brilhante, né? As nossas reuniões, né, Ana? Lembra como era? Fala um pouco da reunião, aproveitando que ainda não estourou o cronômetro aqui. Bom, só agradecer, gente. Gratidão para todo mundo, gratidão para os que trabalharam comigo na diretoria, Clóris, Fabiano, Mel, para você, e todos os outros das gestões passadas que me deram a oportunidade de aprender, de estar junto. E estamos lá em São Paulo agora com mais amigos, novos desafios. Contem sempre comigo. Estamos aí para trabalhar. Obrigada, Rafael, pela oportunidade. É isso, Ana. Eu que agradeço a você por estar aqui participando com a gente desse bate-papo que é tão gostoso, né? Relembrar as nossas gestões, saber que as pessoas podem ter oportunidade agora de nós imortalizarmos esse trabalho que foi feito, porque sempre foi uma preocupação muito grande, minha, né, e sua também, que a gente conversa muito, no resgate histórico. Então, com essa sua entrevista, nós fechamos o resgate histórico da OAB Americana, pelo menos a questão dos presidentes. Estamos pensando em algo para evoluir, buscar história antes de ordem, mas isso vem numa outra hora. Ana, muito obrigado. Muito obrigado por você ser essa conselheira que você é, né? Não só conselheira da seccional, mas uma grande amiga, conselheira de gestão. Nós sabemos o quanto você tem me ajudado e vamos seguir juntos. Conto com você. Com certeza. E logo isso tudo vai passar e nós estaremos juntos novamente. Com certeza, Rafael. Só parabenizar você, essa gestão maravilhosa que você está fazendo. Você está com um grupo lindo, que também está super empenhado, fazendo aí uma gestão bem difícil, porque quem imaginava que íamos passar por o que estamos passando? Realmente, acho que de todos nós, ninguém sabe dizer o que fazer, porque ninguém nunca viveu isso. Então, você está de parabéns, você, sua equipe, Cláudia, Sara, Melfa, Fabiano, está aí desempenhando um papel maravilhoso. As campanhas solidárias que vocês estão fazendo, extremamente importante. Só tenho que agradecer, é meu orgulho ser sucedida por uma pessoa como você. Obrigada pelo trabalho maravilhoso. Obrigado, Ana. Só quero, antes de sair, deixar um abraço para a conselheira Letícia, lá de Barretos. Um grande abraço para ela, uma grande amiga de todos nós. E ficamos com Deus, vai passar tudo isso. Beijo para todos e até logo. Até a próxima. Quem sabe o que será da próxima live, Dó? Valeu, gente. Obrigada, grande abraço.
Tchau, Beijo, tchau. obrigada.